paranoia, isto é, no delírio de interpretação. Desculpa, é possível repetir só a primeira parte? Como começou, por favor? Eu aqui até para, se calhar, é questão de tempo, se eu faço muitas derivas, depois isto alarga-se. Portanto, se calhar vou-me agarrar mais ao texto, mas podem ser... Nós voltamos para a semana que vem, eu penso que já não se vai conseguir. Eu não sei até que horas é que nós temos. Isto até às 2h30, nós costumamos sempre Pronto, tudo bem. Quando eu achar que está... Mas eu vou repetir mesmo. Até vou quase mesmo... Bom, o que eu disse é que, portanto, neste contexto, a partir daquela ideia defendida pelo Bernard Henry, que convém não pôr sentido no real, é preciso não pôr sentido no real, e eu interrogava-me, o que é que acontece quando se põe sentido no real? E eu disse lá no Brasil que, pela minha parte, eu arriscaria dizer que o sentido é religioso, paranoico ou, até frisei, não necessariamente por esta ordem, racista. Quando começamos a pôr sentido no real, de forma apressada, ou caímos na religião ou na paranoia, isto é, no delírio de interpretação. Não é seguro, contrariamente ao que se diz no romance de Coetzee, que vivamos numa era pós-religiosa. É uma frase que aparece lá no livro, quase no início, que, de certa maneira, estamos já numa era pós-religiosa. E eu aqui, de certa maneira, interroguei essa frase, ou seja, isso não é seguro, não me parece seguro. De um certo ponto de vista, sim. Ou seja, essa frase tem alguma pertinência. Mas não é seguro que vivemos numa era pós-religiosa. E Lacan, por exemplo, falava mesmo de um pequeno livrinho do triunfo da religião. É o triunfo do sentido. Triunfo do sentido, exatamente. Deste ponto de vista, quando eu lanço a hipótese de que o sentido ou é religioso, ou paranoico, ou racista, uma das vias seria essa. Ou seja, o triunfo da religião, de certa maneira, é o triunfo do sentido. E, portanto, é quase como se nós disséssemos, há sempre a tentação de pôr sentido. Se a tentação está aí, continua. E continuará. Mas quem que disse vivemos numa era pós-religiosa? Coetzee. Exatamente, essa frase é de Coetzee, aparece no livro mesmo. Então não é. Aparece no livro. Ele diz, inclusivamente, quer dizer, nós, no fundo, isto tem a ver num contexto, portanto, lá na universidade, porque a universidade, e isso dava também todo um outro tema, a universidade sofre aquilo que se chama uma grande racionalização. Ou seja, tudo aquilo que são humanidades, isso é muito pertinente não só no contexto pós-África do Sul, pós-apartheid, como, eu diria, no contexto geral do que está a acontecer, em particular na Europa. Ou seja, há um texto também muito interessante, de um outro livro do Coetzee, que se chama As Humanidades em África. E nesse pequeno texto, das Humanidades em África, eu diria que ele faz uma espécie de balanço da situação, não só do que se passa em África, mas em geral. O que é que está a acontecer às humanidades nas universidades, por exemplo? Filosofia, literatura... Nada. Saiu em desgraça. Estão a cair em desgraça. Eu mesmo fui mandando embora. E, portanto, então digamos que o que acontece no contexto desta Universidade da África do Sul é que serve aqui como uma situação particular, mas entendido de um modo quase paradigmático. Como qualquer coisa está a acontecer ao mundo.